Olá, queridos e queridas, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem também. E eu estava refletindo sobre algo aqui e me tocou muito e me deu vontade de gravar um vídeo sobre isso, né? Me deu vontade de trazer uma reflexão sobre o que eu estava pensando. Como vocês sabem, eu sou cristã, evangélica, e eu gostaria também de usar uma passagem bíblica para fomentar o que eu quero refletir junto com vocês, ok? Gênesis capítulo 13 fala assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre teus pastores e os meus, porque somos parentes chegados. Atenta para isso. Não haja contenda entre mim e ti, nem os meus pastores e os seus, porque somos parentes chegados. É uma reflexão, não é uma pregação, mas essa passagem é maravilhosa para poder elucidar bem o que eu quero falar para vocês, né? Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Até aqui, o versículo 11. Você sendo crente, você não sendo crente, presta atenção na reflexão que eu estava fazendo. Abraão, ele recebeu a benevolência de Deus e a graça de Deus para poder sair de onde estava, salvar a sua família, sua mulher, né, e tudo mais, e ir para um outro lugar. Abraão, sem que Deus tivesse mandado ele carregar Ló, ele mesmo decidiu, porque ele amava o seu sobrinho. Ele tinha carinho, parente chegado, né? Então Abraão chamou Ló e levou Ló com ele. Ló só se salvou, só pôde sair daquele local que estava, só conseguiu, né, ir para um outro lugar porque se uniu a Abraão. Então ele recebeu uma bênção porque alguém, né, compartilhou com ele dessa bênção. Beleza. Começou a guerra, começou as brigas, começou as desavenças, começou o descontrole emocional, né? Aquela coisa, né? Eu tenho que ser líder, não você que tem que ser, um querendo ser mais do que o outro, enfim, né? Os pastores de Ló brigando com os pastores do gado de Abraão, até que Abraão falou assim: fica à vontade, ó, na boa. Eu deixo você escolher o local que você quer ficar. Eu não vou escolher a melhor terra, eu não vou escolher o melhor pôr do sol, eu não vou escolher o melhor terreno, nada. Escolhe você, aonde você quiser ficar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Fica tranquilo. Ló olhou e pegou o melhor terreno, onde era regado, onde daria para plantar, onde tinha vegetação para os seus animais comerem. Ló preferiu o melhor lugar. Se separou de Abraão.
Não obstante, Deus abençoou Abraão e ele prosperou por onde ele foi, tá? Abraão não ficou desamparado por Deus, não. Mas Ló, como esperto, né? Já que tá me dando opção, por que não? Não é isso? Então Ló foi para o melhor lugar. Beleza. Depois que Ló se afastou de Abraão e Abraão se afastou de Ló, naquela época o nome dele ainda era Abrão, né? No verso 14 fala assim: disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda a terra que você vê, eu te darei e darei para a sua descendência, para sempre. Deus não se engana, não há variação de dúvida na palavra do Senhor e muito menos palavra enganosa ou inútil. Farei a tua descendência como o pó da terra. Quer dizer, o pó da terra é uma coisa que não dá. Você lava o pano de chão, tira o pó aqui, passou. Eu sou dona de casa, eu limpo a minha casa. Você passou aqui, você limpou a casa, tal. Você lava o pano, aquele pó vai com a água. Onde aquela água bate, seca, o pó volta. Não tem como eliminar. Você tem como transferi-lo. Não elimina totalmente, né? E você acabou de limpar, daqui a pouco ele aparece de novo. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te e percorre essa terra e seu comprimento e sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Primeiro lugar, Ló escolheu a melhor terra perto de Sodoma e Gomorra. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Né? E Abraão ficou lá com um terreninho. Mas aí Deus honrou Abraão, né? Deus falou que ele teria uma grande descendência. Deus falou que ele prosperaria, que ele seria mais rico ainda, né? E aonde ele foi perto de Hebrom. Hebrom a gente sabe que foi uma terra abençoada. O que eu quero dizer com isso? Lá no verso 14 diz que Deus só falou com Abraão depois que ele se separou de Ló. Deus poderia ter falado com Abraão muito antes. Antes de ter desconforto familiar, antes de ter desavença, antes de ter problema, Deus podia ter falado. Mas existem separações e distanciamentos que são necessários na nossa vida. E aqui fala que eles eram parentes chegados. Eles se amavam como parentes. Eles eram família. Parentes chegados. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu fui uma pessoa que eu era explosiva, briguenta, faladeira, resolvia as coisas na guerra, na marra, na briga, mas quebrava o pau. Ih, só Deus. Errei muito. Mesmo depois de ter título, mesmo depois de estar no evangelho, fui uma pessoa iracunda, fui uma pessoa assim de ânimo dobre. De manhã acordava ótima, de tarde já estava pior do que um furacão ao contrário. Doida para brigar. E não tinha controle sobre a minha língua, eu não tinha domínio próprio, eu tinha um demônio próprio, eu não tinha um domínio próprio. E, ó, fulano é isso mesmo, eu vi mesmo fulano, não sei o que, e ninguém me pediu segredo, eu conto mesmo. Eu era uma pessoa, assim, muito problemática, né? E chegou um determinado tempo que eu comecei a orar a Deus e falar: Deus, me dá sabedoria para tomar decisões. Eu fiquei 1 ano e algum tempo, e até hoje eu faço esse tipo de oração, não mais com tanta frequência, mas eu faço esse tipo de oração ainda. Deus, me dá sabedoria para tomar decisões. Principalmente a decisão de ser uma pessoa melhor. Principalmente a decisão de ser uma pessoa educada. De ser uma pessoa de presença desejável. E não rejeitável.
E Deus tem feito isso comigo. Hoje eu não tenho necessidade de aplauso, eu não tenho necessidade de elogio, eu não tenho necessidade de me sentir acolhida, amada, idolatrada e não sei o quê. Não tenho. Não tenho. Hoje as coisas passam por mim e não entram em mim. Antigamente, nosso pai vivia enferma. As coisas, podia ser guerra lá do outra cidade. Eu já tava aqui, que eu tinha que dar solução, tinha que resolver. Não podia ver uma pessoa com problema que eu era a solução da pessoa. Vamos lá que eu sei como resolver, que eu já passei por isso, papapá. Hoje eu não tenho esse tipo de necessidade. Hoje eu tenho necessidade de paz, paz abundante. E o que eu quero dizer com isso? Não se entristeça por manter um distanciamento. Eu tenho uma vizinha que ela sempre reclama. Porque você se fecha, porque você não se abre com ninguém, não sei o que. Não é isso, é porque eu tô tão bem que eu não tenho necessidade de compartilhar tudo da minha vida com todos. E às vezes com ninguém. Eu só curto os meus processos, as minhas vitórias, as minhas bênçãos, curto as minhas batalhas, porque a dor lapida, a dor, ela esculpe, ela vem esculpindo a gente, ela vem lapidando, ela vem dando polimento, refinamento. Então, quando a gente está no período de dor, ao invés da gente sair abrindo a boca para desabafar com qualquer um, é bom a gente curtir aquele processo e Deus, o que você quer que eu aprenda com isso? E deixar aquilo te refinar. O ouro só brilha do jeito que brilha porque o fogo intenso revela a sua pureza. Tira todas as impurezas até que ele fique puro. O diamante é o resultado das larvas dos vulcões. Fogo, fogo, fogo. E às vezes a gente acha que tá no fogo cruzado e que a gente tem que trazer todo mundo para perto, não sei o que, daqui a pouco tá aquela guerra, não. Depois que eu aprendi a me distanciar de pessoas tóxicas, narcisistas, psicopatas, psicodoidas, psicocoisas, depois que eu aprendi a abrir mão, eu não tenho necessidade de dar satisfação para tudo e para todos. Eu liguei, meu pastor me ligou há pouco tempo. E eu falei pra ele, olha, sábado aconteceu isso e tal. Nossa, que falta de respeito. Não, eu tô tranquila. Eu só precisava compartilhar com o senhor, porque se alguém falar, o senhor já conhece a versão correta. Ele, menina, como você mudou, como você tá diferente, como você tá refinada, como, sabe, dá pra ver, você tá em outro patamar, o seu nível é outro agora. Exato. Né? Nós cantamos tanto como Zaqueu, eu quero subir. Então entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura e cura a minha ferida. A gente canta, mas a gente não acredita. Mexe na minha estrutura. Às vezes o que você e eu passamos não é o diabo que está fazendo, não. Não são as circunstâncias, não é o espírito ruim, não é macumba que o outro fez, não. Às vezes é o próprio Deus que joga a gente na fornalha, porque ele sabe que joia preciosa revela brilho na dor, revela beleza. Eu tenho pedido, revela a tua beleza em mim, revela a tua pureza em mim, me purifica, me satisfaz. Que as pessoas olhem para mim e identifiquem filha de quem eu sou. Que eles entendam. Eu posso até ter vindo das margens, mas agora eu tenho um norte para chegar. Eu tenho um lugar certo para ir. Eu posso até ter vindo de lugar nenhum, mas eu sei que eu vou chegar em algum lugar. Houve um refinamento. A dor, o fogo, o sofrimento revela, purifica, restaura. Então, se for necessário você se afastar de alguém que é narciso, né? Tem pessoas que
que quando a gente sangra, ele joga a ração para os tubarões chegar perto, para nos devorar mais rápido. Tem gente que vem com band-aidzinho e tampa a nossa ferida. Já tem gente que quando vê que a gente está sangrando, joga a gente no tanque dos tubarões. Uma pessoa que fica perto da gente, falando do nosso passado, falando do que já passamos, do que já fomos, do que já fizemos, e você tá naquela batalha de mudança, você não quer mais ser igual, você não quer apagar, fingir que nunca errou, não, ninguém pode saber meu passado, mas você também não tem necessidade de continuar lá. Mas não sei o que, você lembra anos atrás? Não lembro. Eu não tô mais no meu passado, eu não lembro. Se você lembra, é porque você tá no passado, eu não. Futuro à vista. Hasta la vista, futuro. Não tenho mais o que fazer lá atrás. Não tenho mais que puxar as memórias do que ficou para trás. Eu tô batalhando por aquilo que me dá esperança. A nova criatura, a pessoa que quer ainda passar num lugar e alguém que viu num outro momento falar assim, uau, que mudança. Hoje eu estava conversando com uma amiga. Ela olhou os meus diplomas todos que eu tenho pendurado na parede, né? Uma parte deles, tenho bastante, graças a Deus. E ela falou assim, me desculpa, porque eu te julguei, eu achei que você queria aparecer, que não sei o quê. Aí eu falei, amiga, eu já vendi bananada no trem para comprar caderno. Eu já tive época de tamanha pobreza, de eu passar na porta das pessoas comemorando em família e eu calçar o chinelo delas e sair correndo, porque eu não tinha como comprar. Eu já tive uma época de tanta escassez, de pegar lençol do varal dos outros para poder fazer de fralda para colocar para os meus filhos. Nossa, que vergonha, que horror, você tá falando isso? Faz parte da minha história. Não faz parte do meu passado, não. É exatamente eu sou quem eu sou hoje porque eu passei por isso. Eu tenho compaixão de quem passa por isso porque eu sei como que funciona. Quantas vezes eu fui tomar banho na hora da janta, dava o último resto de comida que eu tinha na panela e falava para as crianças, vou tomar banho. Mamãe, você não vai comer? Não, mamãe já comeu. Quando a mamãe fez janta,